Fala galera, beleza? Murilo aqui falando, sejam todos bem-vindos ao nosso aulão semanal de número 52, tá? E a gente vai falar sobre esse tema aqui hoje, como lidar com o medo de dirigir por causa da ansiedade, causado pela ansiedade, tá bom? Primeiro a gente vai ver aí quais são as possíveis causas que fazem aí a gente ter medo de dirigir, o que pode aí estar atrelado a isso, tá bom? Possíveis causas. Depois a gente vai ver algumas técnicas que podem estar ajudando, quais tipos de técnicas que são essas, que podem estar nos ajudando aí a estar perdendo o medo de dirigir. Depois aí uma parte de superação, tá? Pra gente aí estar já treinando, pra gente aí estar colocando em prática. Depois uma parte que a gente vai escalar, que a gente vai aí estar conversando sobre, tá bom? E por último temos as nossas dicas, tá bom? A gente aí vai ter essas dicas práticas que a gente sempre tem em todos os aulões, para você já estar colocando aí em prática, para você já estar colocando no seu dia a dia, tá bom? Vamos lá então, gente? Oi Carmélia, boa noite, tudo bem? Um abraço aí para você também, tá? Vamos lá. Primeiramente, causas aí que podem ser relevantes que a gente tenha medo de dirigir. A primeira causa que a gente pode se tratar ou tá verificando é um trauma, tá? Às vezes a pessoa passou por um trauma, a pessoa aí teve um acidente de carro, ela teve alguma situação, às vezes que ela nem vivenciou, mas ela viu ou ela recebeu a notícia de uma maneira muito brusca, de uma forma muito traumática mesmo, e isso foi muito forte para ela. Então, esse tipo de trauma pode ser uma causa que a pessoa tem aí com medo de dirigir. Uma paciente minha, ela um dia estava no carro com o seu marido e eles estavam andando na rua e o pare era do outro carro e o carro não parou. Por fim, acertou o lado dela. E a paciente contou, ela constatou e verbalizou que ela ficava um pouco acuada, ela ficava assim, meio espremida mesmo, né? Com medo daquilo acontecesse de novo, depois de tempos e tempos que ela já tinha passado pela situação, tá? Então, isso causou um trauma nela que pode ter advindo aí para essa situação, tá bom? Temos aí também a outra situação que é da agorafobia, tá? O que é isso daí, Murilo? Agorafobia pode ser tratada, a pessoa pode estar entendendo aí que é o medo dela passar mal, que é o medo às vezes dela ter uma sensação de desmaio, que é o medo dela tá no volante, tá no carro e pensar, nossa, já pensou se eu dou um apagão? Já pensou se eu passo mal em alguma situação? Já pensou se alguma coisa acontece comigo, eu estou no volante e outras pessoas dependem de mim e eu fico perdido e daí eu não vou saber o que fazer? Então isso pode ter também atrelado a uma causa do medo de dirigir, tá bom? Vamos lá também para fobia específica, tá bom? Às vezes a pessoa aí tem um medo específico de alguma coisa, de alguma situação, ou de que algo aconteça, mesmo que aquilo não transpareça tanto medo assim. Porém, o medo excessivo daquela questão, logicamente a pessoa passou por um processo para ter medo daquilo, pode estar atrapalhando ela a estar dirigindo. Por exemplo, nesse caso específico de dirigir, os medos de fobias aí mais específicas que a gente tem são medos de pontes, são medos aí também de túneis, também são medos de buracos. Esses são os medos aí mais específicos. Mas a pessoa também nada impede, ou seja possível, que não seja possível, de ela ter outros tipos de medo, como medos de animais na estrada, medos aí de causar um acidente, medos de chuva, medos da noite. Então tudo isso pode estar atrelado à questão da fobia específica, tá bom? Que nem uma paciente minha também, ela não tinha medo de pegar a estrada, porém ela tinha medo de alguma estrada que saía da rota que ela ia só para um parente dela. Ela ia para a mãe dela, se eu não me engano, numa rota específica, e ela pegava a estrada, ela pegava a pista e tudo mais. Porém, em outra situação, que ela também pegaria pista, estrada e
as outras coisas, ela ficava muito nervosa, ela ficava muito ansiosa. E se a gente for ver, a situação é muito parecida. Ela só ia mudar de pista, mas ela pegaria a pista de qualquer jeito. Então isso pode se encaixar numa fobia específica. E também verificamos aí a nossa parte visual, gente. É muito importante, se você desconfia que esteja precisando de óculos, se você desconfia aí que a sua visão não está muito boa, que você não está confiando muito bem nela, você ir no oftalmo para estar vendo aí se isso tem alguma ligação com o que você está vendo. A pessoa às vezes não está enxergando muito bem, a visão um pouco turva, e a gente tem que olhar para essas questões todas, principalmente daí do medo de dirigir, que é o nosso foco, de uma maneira psicológica, mas também de uma maneira física, porque às vezes é uma questão psicológica, física da pessoa, que realmente ela está com a vista ruim. Se ela for lá, tá pegando óculos, ou tá aí trocando de lente, ou tá atualizando o seu grau, ela pode ter mais segurança para dirigir, porque ela tá enxergando melhor e com isso ela tem mais segurança aí de tá dirigindo, tá bom? E essa parte também, a gente não tem como separar o físico do psicológico, como eu disse, porque nós somos um conjunto de coisas, a gente não somos coisas separadas, a gente é tudo junto, a gente é um entrelaçado de coisas, e isso é muito bom, a gente está verificando e internalizando isso pra gente, tá bom? Vamos aí para a terceira questão. Supere na sua imaginação, tá? Não adianta a gente aí tá querendo superar o medo, como que a gente vê aí pela internet, como que a gente vê mundo afora, fala, você tem que superar o medo, você tem que enfrentar o medo, você tem que N coisas por aí. Porém, a questão é também de enfrentar o medo, só que é uma parte só. A outra questão é da gente ficar na situação e conseguir ficar naquilo, mesmo com o medo atrapalhando, e depois a gente sentir que esse medo vai diminuindo e a gente ter o controle sobre isso. Porque às vezes arrancar só, tipo, a gente consegue ir para algum lugar, a gente consegue dirigir para qualquer que seja onde a gente queira, isso aí pode ser o ponto inicial. Mas porém, se a pessoa não consegue ficar no local, não vai adiantar de muito, por causa que ela vai enfrentar o medo dela, mas aquele medo pode ser tão intenso que ela pode estar recuando, tá bom? Então, qual que é uma maneira mais eficaz? Da pessoa enfrentar o medo, mas ficar diante da situação que ela tem medo, e aí ela está vencendo ele pouco a pouco, tá bom? Então, por que essa supere na imaginação? Porque você pode estar pensando primeiro como que você vai estar no lugar, como que você vai estar dirigindo, você pode imaginar assim detalhes mesmo da sua viagem, detalhes de onde você pode ir, tá? Por quê? Porque dessa maneira você já está treinando o seu cérebro antecipadamente até chegar no local. E quando você chegar naquilo lá, ele está mais preparado. Ele está mais preparado em questão de estímulo, ele está mais preparado em questão de associação, ele está mais preparado aí em questão de visualização também. Então você desestressou o cérebro um pouco para você estar conseguindo aí visualizar e tá conseguindo aí de alguma maneira enfrentar a situação. Então, imagine o máximo de detalhes que você conseguir, o máximo de detalhes aí que você lembrar e puder, para você tá aí tentando tá enfrentando tal situação, tá bom? Aqui ó, antes eu pulei ali, mas eu já deixo falar para vocês aqui da questão de treinar as técnicas. E que tipo de técnicas a gente vai treinando? São as técnicas, relaxantes, tá bom? Essas técnicas relaxantes aí fazem com que a gente fique mais estabilizado antes de ir para isso tudo, que a gente fique aí com uma estabilidade da ansiedade, a estabilidade do nosso sistema nervoso central, que a gente fica muito nervoso, que a gente fica muito ansioso, e com isso a gente pode aí estar mais preparado para aquele momento, tá? Então a gente verifica aí a causa primeiro,
você pode verificar com você se tem uma dessas causas, depois você treina essas técnicas, que eu já vou falar alguns exemplos para vocês no final. Depois você supera na imaginação, já utilizando essas técnicas aqui, tá? Como eu disse para vocês, é importante também a gente já ir preparado para a situação, porque você imagina, você já fica mais estabilizado e mais preparado com isso. E o quarto, escalar o processo, tá bom, gente? Não é do dia para a noite aí que a ansiedade surge e não é do dia para a noite também que a ansiedade vai embora. Um paciente meu, um senhor já, ele estava vindo comigo e ele estava verificando aí que ele estava com um transtorno de ansiedade, que ele estava um pouco mais alterado por causa de um serviço que ele saiu, né? Ele teve que sair às pressas do serviço porque ele achou que estava aí tendo um problema de saúde, porém, aparentemente aí até um certo momento está mais relacionado à ansiedade do que a questão de saúde física dele. Enfim, ele achou que a saída do serviço dele foi a questão que rompeu aí a ansiedade, que desandou a ansiedade, que ele aí desenvolveu a ansiedade. Porém, com ele mesmo, ele refletindo, ele pensando, ele chegando nas próprias conclusões, ele chegou e falou que não é de agora que ele tem ansiedade. Na verdade, ele já tem ansiedade há muito tempo. E agora que estão aí, estava mais forte, que estava um negócio um pouco mais descontrolado, tinha várias coisas na vida dele chegando ao mesmo tempo e essa ansiedade subiu, tá? Então, você vai ter que ter mesmo um pouquinho da questão de paciência, tá? E investindo aí nas técnicas, investindo aí na questão de se imaginar na situação, e porque não é, infelizmente, de uma hora para outra que o nosso cérebro começa a formar grandes associações, que ele começa aí a mudar, ou a tender a mudar a nossa ansiedade, tá bom? Então, o que a gente faz? Primeiramente, aí a gente escala o processo. Primeiro, a gente pega, vamos supor aí que conseguimos ir na rua, tá? Ir na rua com o carro, porém, depois a gente conseguiu ligar a chave de contato, depois a gente conseguiu ir numa rampa e a gente vai se desafiando aos poucos mesmo. Depois isso daqui, ó, pode estar indo aí de uma maneira mais estratosférica, digamos, tá? É uma maneira assim que você vai se desafiando aos poucos, depois que você passar por todo esse processo. Primeiro você entra no carro, depois você senta no banco, tá? Depois, com o tempo, você gira a chave, você vê que nada aconteceu, e depois, com o tempo, você vai aí se desafiando cada vez mais, tá? Lógico, no seu tempo, no seu limite, isso daí você tem que também estar se respeitando, tá bom? Aí você pega o carro, dá uma volta na rua, depois você dá uma volta no quarteirão e vai tentando aí cada vez mais escalar, tá? Você vai tentando cada vez escalar mais e mais aí esse processo, tá bom? Só recapitulando, primeiro você vê a causa dessas causas aqui, depois você treina essas técnicas de relaxamento para você se manter mais estabilizado, depois você supera aí na imaginação, uma questão aí da imaginação também. Às vezes a gente só de pensar em alguma coisa que nos causa ansiedade, alguma coisa que fazem com que a gente tenha uma ansiedade um pouco mais aflorada, a pessoa precisa só pensar. Então, vamos usar esse mecanismo de só pensar que a pessoa tem ansiedade, ela já pratica as técnicas de relaxamento. E é mais fácil a pessoa praticar antes isso daí, por causa que é mais fácil a gente apagar um foco no incêndio do que um prédio pegando fogo. Na hora pode dar um branco, a gente não saber o que fazer e se culpar ainda mais e ficar mais ansioso por estar se culpando. Então, treina sempre antes, tá bom? E depois você vai escalando o processo aí devagarzinho no seu tempo e aí na sua velocidade, tá bom? Não queira ir rápido, não queira ir devagar, queira respeitar o seu processo. Vamos agora aí para as dicas, tá bom, gente? Quatro dicas aí para você tá já colocando em prática. Dicas essas também
que eu indiquei para os meus pacientes e funcionaram muito bem para eles. Pode funcionar para você, pode não, tá? Não existe manual para ser humano, mas você pode estar tentando aí colocar em prática e tá tentando colocar no seu dia a dia, tá bom? Primeira dica aí, banco de praça, tá? Por que essa dica? Banco de praça, eu vou fazer uma analogia que, vamos supor que você esteja num banco de uma praça, tranquilo, sossegado, e você tá olhando as pessoas, né? Tá olhando as pessoas irem, tá olhando as pessoas virem, e você não precisa, provavelmente acontece, ou pode ser muito raro, você pegar alguém para estar conversando. As pessoas só estão passando. E isso que acontece por vezes na nossa mente. Os pensamentos só estão passando. Eles não estão lá querendo conversar com a gente, eles não estão lá querendo aí roubar nossa atenção. Eles só estão passando mesmo, tá? Teve uma paciente aí que ela se assustava muito com a questão desses pensamentos. Ela vinha alguns pensamentos assim para ela que eram bobos mesmo. Por exemplo, de jogar água na cara de alguém, de pular de um bondinho em movimento. E isso chegou até a parte de ter medo de dirigir. Nossa, será que eu dirigindo vou causar um acidente? Será que eu dirigindo eu vou matar minha família? Tá? Será que dirigindo vai acontecer alguma coisa ruim? E depois que ela compreendeu isso, ela foi se estabilizando, separando aí a questão dos pensamentos e da nossa mente, porque nós não somos nossos pensamentos, tá bom, gente? Nós não somos nossos pensamentos, nem sentimentos e nem sensações, tá? Então é muito bom você separar disso, porque daí você não precisa acompanhar os seus pensamentos e nem acreditar no que eles estão aí trazendo para você, tá bom? Porque do jeito que a nossa cabeça o jeito que o nosso coração tá para bater, a mente está para pensar. Às vezes ela só está fazendo ali o trabalho dela, e você não precisa se assustar com isso ou ver se tem a ver com alguma coisa, algo que você tem que fazer ou algo do tipo assim, tá bom? A outra técnica aí é a técnica que chama 5 sentidos, tá? Uma paciente aí, na verdade, ela tinha medo até mesmo de ela estar no carona, tá? Então ela tinha medo de estar no carona e ela tinha medo também de pegar pista, tá bom? E quando ela estava no carona, ela ficava muito instabilizada, tá? Então eu indiquei essa prática para ela dos 5 sentidos. Que 5 sentidos? Tato, olfato, paladar, vamos ver se eu esqueci de algum, visual, né, que é a visão, e a audição, tá bom? Então a gente pode aí, para você não estar se perdendo também, tá colocando, que nem eu falei para ela lá, está às vezes colocando aí questões uma questão por sentido. Por exemplo, como eu falei para ela, ela estava lá sentada no carona, ela poderia, e ela ia no banco de trás ainda, tá? Porque ela tinha medo de ir no banco da frente. Ela poderia aí segurando o cinto dela ou segurando o banco e pensando assim, ó, esse cinto aqui tá firme, né? Esse banco tá firme, eu tô segura aqui. Ela treinou o tato dela. A questão aí do olfato, vamos dizer assim, nossa, tem cheiro aí de natureza, não tem cheiro de chuva, não tem cheiro aí que vai chover, que vai atrapalhar isso daí. Então, eu tô seguro aqui, não vai chover, então a gente vai emendando essas coisas, tá bom? O visual, nossa, a pista tá boa, a pista tá com asfalto aí, a pista ela tá sem buraco, eu tô seguro aqui, eu tô tranquila. A audição, nossa, ó, o carro tá funcionando bem, o carro aí ele tá... eu tô vendo que o motor não tá dando problema em nada, ele tá aí tranquilo para eu viajar. Então, eu tô seguro aí. E o paladar daí que não se encaixaria muito bem, mas ela poderia aí tá tomando uma água ou tá de alguma maneira aí desviar isso daí, por exemplo, eu tô tomando água, tô me hidratando para eu não sentir ainda mais ansiedade. Eu tô seguro aqui, tem a água aqui para eu focar. Então ela pode estar pegando esses 5 sentidos para literalmente estar se sentindo mais segura e com isso tá desviando as questões da ansiedade, tá bom? Então foi essa a segunda dica aí. Depois, a respiração
bexiga, tá? Que essa mesma paciente também usou, que é a respiração, que podemos aí ter falta de ar quando vamos dirigir, por causa que, como eu disse para vocês, a gente fica muito ansioso, a gente pode ficar muito nervoso e tá faltando ar para a gente também, é um dos sintomas comuns da ansiedade. Então, como você vai fazer essa respiração bexiga? Você vai inspirar o máximo que você conseguir de ar pelo nariz, enchendo mesmo o seu pulmão, quanto você conseguir. E depois disso, você vai expirar pela boca, tá? Tipo fazendo um biquinho mesmo, como você fosse encher uma bexiga. Você vai soltar o máximo que você conseguir, tá? Até você sentir que esvaziou o seu pulmão, tá bom? Você pode fazer aí quantas vezes você estiver com necessidade de fazer, tá bom? Faça no seu ritmo, faça na sua velocidade e também como você conseguir. Não tem certo ou errado não, tá bom? Ainda mais quando a gente não tem tanta prática assim, de primeiro pode não sair tão bem, mas com o tempo a gente vai se acostumando. E temos a quarta aí, que é a respiração quadrada, tá? Respiração aí quadrada, que ajudou um paciente, um ex-paciente meu que eu tinha, de ele, às vezes, quando ia fazer as aulas mesmo, nem a questão dele ia fazer o exame ou fazer alguma outra coisa, ele sentiu que tremia muito. Ele tremia de uma maneira assim, muito intensa mesmo. E com isso, eu indiquei isso daí para ele, para estar estabilizando essa calmaria dentro dele, que a gente tem aí questões do sistema autônomo, tá? A gente tem um sistema autônomo simpático e a gente tem um sistema autônomo parasimpático. O simpático, que não é nada simpático, ele faz com que o corpo ele fique mais alerta, ele fique mais ativo. E o parasimpático é como se ele falasse, né? Parasimpático, para ele estar estabilizando, tá? E a gente fica normalmente nessa gangorra o dia inteiro. E isso pode ajudar. O problema não é ficar nem nessa gangorra. O problema é quando ele trava em uma parte da gangorra só. Então, provavelmente estava travado só na questão do parasimpático dele. E essa respiração estava ajudando ele aí a ficar mais calmo durante as aulas, que ele ficava realmente muito nervoso, muito trêmulo. Como fazer? Você vai inspirar pelo nariz ou pela boca, tanto faz, por 4 segundos. Você vai segurar a respiração por 4 segundos também. Você vai expirar, que é soltar aí o ar pela boca por 4 segundos. E segurar novamente o ar, que já no caso foi, por 4 segundos. Você vai fazer isso 5 vezes seguidas, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar para vocês essa noite, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado desse aulão. E semana que vem tem mais. Tchau, boa noite!